Olá, boa tarde. Inovar, palavra-chave para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está a pleno vapor. Para se ter uma ideia, o InovaJust MT, como é chamado, já recebeu mais de 80 propostas de inovação, sendo que 15 delas já se tornaram realidade. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos entender como funciona a iniciativa. Mas esse é apenas um dos destaques do dia, você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça decide que síndico não pode impedir de forma absoluta acesso de proprietário ao imóvel por causa da pandemia. Crime de calúnia. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condena blogueiro Alan dos Santos. O blogueiro fez comentários ofensivos sobre a cineasta Stella Renner, autora da queixa-crime. E ainda, a Justiça Federal autoriza pastor Everaldo, presidente do Partido Social Cristão, a acessar repartições públicas ou políticas. Pastor Everaldo é investigado por suposto desvio de dinheiro público na área de saúde. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o blogueiro Alan dos Santos pelo crime de calúnia. Ele, que está foragido, publicou um vídeo em 2017 com ofensas a uma cineasta. Alan dos Santos foi condenado a 1 ano e 7 meses de detenção em regime inicialmente aberto. Em um vídeo no canal dele no YouTube, o blogueiro fez comentários ofensivos sobre a cineasta Stella Renner, autora da queixa-crime. Em primeira instância, Alan dos Santos foi absolvido dos crimes de calúnia e difamação e teve a punição por injúria extinta. Stella Renner recorreu da decisão. Na decisão de segunda instância, no entanto, os desembargadores que analisaram o caso entenderam que, diante do grande alcance do vídeo postado, o fato foi sim ofensivo e prejudicou a reputação da cineasta. Alan dos Santos está foragido da Justiça brasileira. Em outubro do ano passado, ele teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por disseminação de fake news no inquérito que apura atos antidemocráticos e ataques a ministros do STF. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um homem flagrado ao transportar mais de 118 quilos de cocaína em Goiás. O colegiado negou recurso em habeas corpus para um homem preso em flagrante pelo transporte de mais de 118 quilos de cocaína no município de Jataí, em Goiás. Foi considerado, entre outros fundamentos, que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O policial responsável informou que a equipe abordou um caminhão guincho por passar em alta velocidade pelo posto policial da PRF. O veículo transportava um carro de passeio, no qual foram encontrados 113 tabletes de droga. O juízo de primeira instância, ao converter a prisão flagrante em preventiva, destacou a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, o que demonstraria a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. O decreto de prisão foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa requereu a revogação da prisão, mesmo com a decretação de medidas cautelares alternativas, sob o argumento de que o investigado possui condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. A relatora, ministra Laurita Vaz, salientou que, de acordo com o decreto de prisão, a medida foi necessária e assinalou que, para a jurisprudência da Corte, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a medida, caso estejam presentes outros requisitos que a autorizem. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, autorizou o presidente do Partido Social Cristão a acessar repartições públicas ou políticas. Pastor Everaldo, que disputou a presidência da República em 2014, responde a um processo por suposto desvio de dinheiro público na área da saúde. Everaldo Dias Pereira foi deputado e desde 2003 é presidente do PSC, o Partido Social Cristão.
Com a decisão do TRF da 2ª Região, o pastor vai poder voltar a frequentar os escritórios da legenda e cumprir a agenda em órgãos públicos. O desembargador anulou outras proibições impostas ao político, como de manter contato com outros acusados da mesma organização, frequentar repartição pública e prestar consultorias para as empresas investigadas. Essas medidas foram determinadas para que o pastor deixasse a prisão. Mas a Justiça Federal entendeu que apenas o recolhimento do passaporte é suficiente. Pastor Everaldo foi preso em agosto de 2020 durante uma operação que investigava corrupção nos contratos do governo do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19. A determinação foi do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, que incluiu o afastamento do então governador do Rio, Wilson Witzel, que depois perdeu o mandato. A decisão do TRF da 2ª Região levou em conta o tempo em que o pastor Everaldo ficou preso preventivamente por 10 meses. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, deu 2 dias para que o PL, o Partido Liberal, se manifeste sobre a acusação de que teria feito propaganda eleitoral irregular com impulsionamento na internet. A representação foi ajuizada pela Federação Brasileira da Esperança e pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Os conteúdos foram lançados no YouTube nos dias 22 e 23 de julho, na semana passada, na véspera da convenção que oficializou a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. O PL é acusado de gastar R$ 742 mil para impulsionar conteúdo digital, especialmente o jingle Capitão do Povo, alcançando mais de 81 milhões de visualizações. Para os partidos, isso configuraria violação às regras de propaganda na pré-campanha. Na representação, as legendas pedem para que o PL pague multa de R$ 1.400.000, o dobro do que teria sido gasto com o impulsionamento. E ainda que a origem dos recursos seja apurada para conferir se houve uso ilegal de recursos do fundo partidário. Veja a seguir no próximo bloco: Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já recebeu mais de 80 propostas de inovação. Vamos entender como funciona a iniciativa daqui a pouquinho no próximo bloco. Continue com a gente. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. Já começou a funcionar o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O espaço aberto a ideias inovadoras tem como objetivo melhorar ainda mais os serviços da Justiça. Boas ideias não devem ser abandonadas, pelo contrário, aprimoradas. Essa é uma das máximas da inovação. E foi justamente isso que aconteceu com o Núcleo de Inovação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Novo nome, nova logo, nova missão e novos incentivos ao desafio de pensar novas soluções. O TJMT já havia saído na frente de outros tribunais do país com o Núcleo de Inovação e agora, com o InovaJus MT, elevando o núcleo a Aliodes, um laboratório de inovação, inteligência e objetivos de desenvolvimento sustentável, dá um novo passo rumo ao processo de inovação constante. Desde a inauguração do núcleo, o InovaJus MT já recebeu mais de 80 propostas de inovação, de magistrados, servidores, advogados, jurisdicionados e até de estudantes. 15 delas já se tornaram uma realidade, outras 13 estão em análise e 45 em verificação de viabilidade. Um novo portal, que já está no ar e pode ser acessado na internet, deve facilitar ainda mais a comunicação entre o InovaJus MT
e o público interno e externo. O InovaJus MT já tem um grande lançamento para os próximos dias. É a estratégia Visual Law. O termo em inglês, ao pé da letra, seria algo como direito visual. Na prática, é a simplificação do português jurídico, o juridiquês, para que todas as pessoas possam compreender a decisão judicial. Lembra da bula de remédios, que antes era estritamente técnica e que dificultava o entendimento do paciente e que hoje tem uma linguagem muito mais simples e acessível? Pois é, com a sentença judicial no Visual Law é a mesma coisa, com artes gráficas e uma linguagem simplificada, fica fácil para qualquer pessoa entender o que diz o magistrado e qual a decisão dada por ele na demanda, no processo. Bom, para a gente falar mais um pouquinho sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo de forma remota com a juíza Viviane Brito Rebelo, que é coordenadora do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Olá, doutora Viviane, boa tarde, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, muito obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, achei muito interessante que na reportagem o colega faz a conexão ali com a bula de remédios, né, que era altamente técnica, a gente não conseguia compreender. Hoje ficou bem mais prático. O projeto tem também esse foco, né, tornar mais palatável a linguagem, aproximar o judiciário do cidadão com inovação. É isso? Uma dos projetos que nós estamos trabalhando aqui em InovaJus é exatamente o direito visual, né, o Visual Law, de forma que a gente vai traduzir o texto da sentença numa linguagem simples, com símbolo, que permita às pessoas entender o que foi que aconteceu com o processo dela. Uhum. E conta pra gente quais são as frentes de trabalho. Nós temos algumas voltadas para a área de tecnologia, né? Hoje o principal projeto que nós estamos trabalhando é esse do direito visual. Tem algumas frentes voltadas para a tecnologia, como, por exemplo, a conexão, conseguir, ao entrar com o processo, acessar o consumidor.gov, por exemplo, para a pessoa já entrar, ter essa porta, né, de resolução de conflitos, e se não conseguir, continua o processo, mas é uma das inovações que já estão sendo colocadas, sendo estudadas e faz parte de um projeto que está sendo desenvolvido aqui pelo Tribunal de Justiça. Bom, já foram apresentadas 80 propostas, mais de 80 propostas, né? O que a senhora destaca dentre essas medidas? Algumas voltadas para atendimento virtual, muitas sugestões, né, de N meios, né, de atendimento virtual. Inclusive, né, a própria CNJ trouxe o balcão virtual. Hoje a gente também tem o atendimento virtual feito direto pelo gabinete. Uma interessante é uma mudança de comportamento. Nós temos a justiça restaurativa, que nós atuamos nos conflitos externos, mas dentro da nossa casa ela não é uma prática difundida. Uhum. E é um caminho excelente para resolver uma série de conflitos, né, do serviço, das pessoas, tornar a vida das pessoas mais tranquila, né, e com isso conseguir, inclusive, melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, do trabalho, né, que é desenvolvido e repassado para os nossos jurisdicionados, né, para as pessoas que dependem do nosso serviço. Doutora Viviane, a senhora citou um exemplo que é custo zero, né? A mudança de comportamento ali, a gente não está falando de investimento nem de dinheiro, dá para fazer com o que já existe. E a senhora citou também a justiça restaurativa. Qual é o princípio dela na prática? É uma espécie de conciliação? Sim, o conflito é discutido com técnicas, né, em que as pessoas têm a liberdade de conversar sobre o que aconteceu, sobre a situação que causou o conflito, ou o conflito em si, né, a situação em si, e com isso, ao conversar sobre o que aconteceu, começam a surgir, se trabalha sentimentos, se trabalha expectativas, com isso construir um diálogo e resolver, grande parte das situações, resolver o que causou aquele problema. Porque, normalmente, muitas das situações vêm de situações que foram mal entendidas, interpretadas,
e quando isso é aclarado no momento da prática da justiça restaurativa, você consegue solucionar e resolver aquele sentimento ruim que surgiu naquele momento, aquela situação que poderia, inclusive, aumentar, né, se não for resolvida imediatamente. Aquela questão, né? Exatamente. Só para a gente frisar aqui, a senhora já adiantou um pouquinho também, o InovaJus MT é resultado aí de uma série de ações e políticas públicas, resoluções que foram criadas pelo CNJ e agora estão sendo implantadas nos tribunais de todo o país, né? Voltando para Mato Grosso, conta para a gente, doutora Viviane, para finalizar, como as pessoas podem participar e propor também outras medidas, novas propostas. Nós hoje temos o nosso portal do InovaJus MT, é só colocar lá na pesquisa que vai encontrar facilmente. No nosso site também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem o ícone que você encontra facilmente. Ali são pedidas algumas informações, né? Tem um ponto que você clica lá, um ícone que você clica e ali você escreve as suas soluções, permite a juntada de documentos, de anexos, vídeos, inclusive, até um determinado tamanho, e colocando os dados, inclusive de contato, porque uma das propostas do projeto é aquele que der a ideia participar do desenvolvimento do projeto, para envolver todo mundo, né? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre os próximos passos, mas infelizmente o tempo é curto, já acabou, mas já faço o convite aqui para a senhora voltar e falar sobre os próximos passos e como é que está sendo o desenvolvimento desse trabalho e os resultados, viu? Muito obrigada pela participação de hoje mais uma vez, Viviane. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada. E você vai ver a seguir no próximo bloco, Mato Grosso ganha novo espaço para atendimentos às vítimas de crimes e atos infracionais. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Nesse aniversário da TV Justiça, eu quero parabenizá-la pela contribuição fundamental à sociedade brasileira na formação dos novos juristas e das novas juristas. Não são poucos os estudantes ou poucas as estudantes que se valem da programação da TV como um instrumento didático, em colaboração a tudo aquilo que aprendem nos bancos das universidades. Por isso, parabéns TV Justiça e muito obrigada por essa parceria com o ensino jurídico brasileiro. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que síndico não pode impedir de forma absoluta acesso de proprietário ao imóvel comercial por causa da pandemia. No início da crise sanitária, em março de 2020, o proprietário ajuizou a ação para que o condomínio liberasse a entrada dele, pois o síndico havia determinado o fechamento total do edifício para evitar a disseminação da Covid-19. O juiz negou o pedido, alegando que o condomínio estaria seguindo recomendações do Ministério da Saúde. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em recurso ao STJ, o proprietário reiterou que o direito de propriedade foi violado e que o síndico não tem competência para impor restrição de acesso. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, julgou procedente o pedido por entender que a medida adotada pelo condomínio restringiu de forma abusiva e indevida o direito de propriedade do dono do imóvel, que ficou impossibilitado de entrar no prédio onde funciona o escritório de advocacia dele. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso inaugurou um centro de atendimentos às vítimas de crimes e atos infracionais. O novo espaço fica na capital, Cuiabá. Um ambiente acolhedor, estruturado e com todas as condições necessárias para garantir tratamento com dignidade e respeito às pessoas que tenham sofrido danos morais, físicos ou psicológicos cometidos por terceiros. É assim que vai funcionar o Centro de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais, inaugurado no Fórum da capital. Outra proposta do espaço é levar informações processuais e apoio psicológico às vítimas e seus familiares que sofrem impactos de crimes. Além disso, vai garantir a permanência segura de crianças e adolescentes, evitando que elas fiquem sozinhas nos corredores do fórum, enquanto os pais participam de audiências e outros procedimentos.
O magistrado que perceber que há uma vítima com algum tipo de problema que careça de uma intervenção, ele pode destinar essa pessoa diretamente aqui para o nosso núcleo. Não somente ele, mas seus filhos, seus familiares poderão ter esse atendimento especializado por meio de assistentes sociais ou por meio de psicólogos. Há também a possibilidade ainda de encaminhamento para empregos. Representa um avanço. Mais uma vez, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sai na vanguarda, demonstrando uma preocupação ímpar para fazer valer os direitos da cidadã e das crianças, criando esse espaço maravilhoso que é realmente de apoio às vítimas de violência, de crimes, decorrente de crimes e de atos infracionais. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Povas, destaca a instalação do espaço como mais um serviço humanizado do judiciário entregue à população. Não é só um espaço, é quase que um complexo que irá abrigar diversas atividades que possam dar melhor conforto, melhor assistência e principalmente acolhimento a essas pessoas que estarão no fórum, que são às vezes vítimas de abusos, estão em relacionamentos abusivos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, reagendou para agosto a audiência de conciliação sobre titularidade sobre o arquipélago de Fernando de Noronha. O ministro Ricardo Lewandowski remarcou para o dia 9 de agosto, às 3 horas da tarde, a nova data da audiência de conciliação. A medida é relacionada à ação em que a União alega que o governo de Pernambuco não estaria cumprindo o contrato de cessão de uso em algumas áreas do arquipélago de Fernando de Noronha. Estão sendo questionadas autorizações para a construção de prédios na faixa de praia e o crescimento da rede hoteleira sem o aval da Secretaria de Patrimônio da União. O contrato de cessão de uso foi firmado em 2002 e proíbe novos empreendimentos em alguns lugares do arquipélago para garantir a preservação do local. Ao pedir o adiamento da audiência de conciliação, que estava marcada para esta quarta-feira, dia 27 de julho, a União alegou que ainda não tinha um posicionamento formal da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União sobre um possível acordo com o governo de Pernambuco. Na ação enviada ao Supremo, a União pede a titularidade do contrato de cessão de uso em áreas especiais de Fernando de Noronha. O Tribunal Superior do Trabalho realizou uma audiência pública sobre a definição das metas nacionais da Corte para 2023. O evento contou com a participação de representantes da advocacia, do Ministério Público do Trabalho, de associações de magistrados e da sociedade, que deram sugestões para a atuação do tribunal no ano que vem. Durante a abertura do evento, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, destacou que as metas representam um compromisso do Tribunal Superior do Trabalho em aprimorar a atuação e o desempenho dos serviços prestados à sociedade. Neste processo construtivo, não basta a transparência. É fundamental ampliar a participação de distintos setores da sociedade com o objetivo de contemplar diferentes opiniões sobre a atuação do Tribunal Superior do Trabalho na entrega de resultados aos jurisdicionados. A audiência pública tem o objetivo de promover uma gestão participativa que valoriza a diversidade de opiniões e o interesse público. O tribunal que se abre, ele se legitima democraticamente, ele incrementa a sua reputação e ele entende e respeita que o conhecimento, o saber e a contribuição vem de todos, inclusive da sociedade e a sociedade organizada. Participaram da audiência pública presencialmente representantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público do Trabalho e de associações da magistratura e da advocacia trabalhista. O público pôde participar em tempo real durante a transmissão do evento no canal do TST no YouTube. Mas as contribuições ainda podem ser enviadas por meio de consulta pública na internet até o dia 5 de agosto. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.